Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num universo, nossa, fascinante, o mangá, os quadrinhos lá do Japão. Temos aqui um material bem completo, quase uma enciclopédia mesmo. E a ideia é destrinchar isso, sabe? Entender o que faz o mangá ser tão especial. Tá, então, qual é a nossa missão aqui? A gente quer sacar o que é exatamente o mangá, de onde ele veio, como é que ele é feito, como a galera lê e como é que ele dominou o mundo desse jeito, né? Porque, assim, só pra dar uma ideia, no Japão, gente de toda idade lê mangá. E o mercado global é gigante. Exato. E a gente não vai ficar só no básico, não. Vamos fundo na história, na variedade imensa de gêneros, de formatos e no impacto cultural econômico também. Olha, podem se preparar para umas surpresas aí sobre essa forma de arte e entretenimento. Beleza. Começando pelo começo, então. O que define um mangá? Tirando o fato óbvio de ser um quadrinho japonês. Tecnicamente é isso. Quadrinhos ou graphic novels do Japão. O estilo que a gente mais conhece hoje, ele se firmou mais para o final do século XIX. Mas a ideia de contar história com imagem sequencial no Japão, nossa, isso é bem mais antigo. O próprio termo mangá, ele vem daqueles ideogramas, os kanji, né? Mangá. Isso já diz muito. Ah, os kanji. Explica pra gente como é que se traduz. Então, man pode ser divertido, caprichoso ou até improvisado. E ga é desenho, imagem. Basicamente seria algo como imagens divertidas ou desenhos de improviso, sabe? Imagens improvisadas, interessante isso. Dá uma ideia de, sei lá, espontaneidade. Quando que esse termo começou a ser usado mesmo? Olha, ele começou a circular mais ali no finalzinho do século XVIII, começo do XIX. Tem exemplos tipo um livro ilustrado do Santo Kyoden, de 1798. E claro, os famosos Hokusai Manga, que saíram entre 1814 e 1834. Mas atenção, né? Aquilo era mais uma coleção de esboços, rascunhos variados do Hokusai, aquele mestre do ukiyo-e. Foi só mais tarde, já no século XX, com o Hakutan Kitazawa, que a palavra mangá pegou no sentido que a gente usa hoje, de quadrinho com história e tal. Entendi. E essa definição funciona fora do Japão? Porque aqui a gente usa mangá para uma coisa bem específica, né? Sim, total. Tem uma diferença aí. Lá no Japão, mangá pode ser um termo mais amplo. Serve para quadrinho em geral, charge, caricatura, até para animação às vezes. Agora, fora do Japão, a gente costuma usar mangá só para o quadrinho que foi publicado originalmente lá. Do mesmo jeito que a gente fala anime para animação japonesa, né? Tem até o animanga, que é basicamente um quadrinho feito com os quadros da animação. Uma coisa meio diferente. Falando nessas raízes antigas, vamos voltar um pouquinho? De onde veio essa tradição toda de narrativa com imagem? Ah, as origens são fascinantes mesmo. Coisa de séculos atrás. Tem os emakimono, que eram uns rolos de pintura contando histórias, lá do século XII, tipo os Shoujuji Inbutsu Giga, super famosos, que mostram os bichos agindo como gente em cenas meio satíricas. Bem legal. Aí mais pra frente, no período Edo, que foi de 1603 a 1867, apareceram os livros ilustrados, os Tobaehon. E tem gente que diz que os Kibyoushi, uns livrinhos ilustrados do final do século XVIII, com humor, sátira talvez, tenham sido os primeiros quadrinhos do mundo. O ponto é, essa linguagem visual já estava rolando no Japão há muito, muito tempo. Isso me lembra um debate interessante. O mangá de hoje, ele é uma evolução direta dessa tradição japonesa ou teve uma influência muito forte do Ocidente, principalmente depois da Segunda Guerra? Ótima pergunta. E a resposta provavelmente está no meio do caminho, sabe? Tem duas visões principais, mas elas não se excluem. Uma galera enfatiza a continuidade da cultura e da estética japonesa, diz que a base já estava toda lá. A outra linha destaca muito o impacto da cultura americana no pós-guerra. Os quadrinhos que os soldados levaram, a influência visual do cinema, dos desenhos da Disney. O mais provável é que o mangá moderno seja uma fusão, uma base cultural japonesa forte que soube absorver e adaptar essas influências de fora. E esse período pós-guerra parece que foi um momento de muita criatividade, né? Uma explosão mesmo. Totalmente. Foi aí que o mangá moderno, nossa, decolou.
É a época do Osamu Tezuka, né? O deus do mangá. Com coisas como Astro Boy, ele trouxe umas técnicas visuais muito dinâmicas, que ele mesmo chamava de cinematográficas. Ele usava os quadrinhos para criar sensação de movimento, close-up, panorâmica, quase como um diretor de cinema mesmo. Bem inovador para a época. E isso mudou tudo, imagino. Mas não era só o Tezuka que estava produzindo, né? De jeito nenhum. Outra figura-chave foi a Machiko Hasegawa, com Sazae-san. Enquanto Tezuka ia mais para aventura, ficção científica, a Sazae-san era sobre o dia a dia, a vida em família. Tinha um olhar muito voltado para a experiência feminina. E foi um sucesso absurdo por décadas, o anime também. Ajudou muito a definir o que seria um mangá shoujo, que é o voltado para as meninas. Ah, essa divisão por público, isso é uma coisa que marca muito o mercado de mangá, né? Shounen para meninos, shoujo para meninos. Como é que isso ficou tão forte? Exato. Essa segmentação por demografia ficou bem forte ali a partir dos anos 50, 60. O shonen, para meninos até uns 18 anos, geralmente foca mais em ação, aventura, esporte e ficção científica. Temas de superação, amizade. Já o shoujo, para meninas na mesma idade, tradicionalmente explora mais romance, relacionamentos, drama, fantasia. Mas é importante dizer que isso evoluiu, tá? Como assim evoluiu? O mangá shoujo, por exemplo, nos anos 70, teve uma revolução com o chamado Grupo do Ano 24. Eram artistas mulheres brilhantes, nascidas ali perto de 1949, tipo a Moto Hagio, a Ryuyoko Ikeda. Elas trouxeram uma profundidade psicológica, temas mais complexos para o gênero. Influenciaram tudo que veio depois, sabe? Incluindo fenômenos mundiais como Sailor Moon da Naoko Takeuchi. E para o público masculino, além do shonen? Aí tem o seinen. Esse é voltado para o público masculino mais velho, jovem adulto, tipo dos 18 aos 30. Permite temas mais maduros, mais complexos, às vezes mais violentos ou psicologicamente mais densos. E tem também o seijin, que aí já são mangás adultos mesmo, incluindo os com conteúdo pornográfico. E é interessante ver como até as personagens femininas evoluíram nesses gêneros. Deixaram de ser só a bishoujo, a garota bonita de suporte, para virarem protagonistas de ação, as sentô bishoujo, as guerreiras. Ah, e não dá para esquecer do Gekiga. É quase um movimento à parte. Surgiu lá nos anos 50, 60, com artistas tipo Yoshihiro Tatsumi. Eles queriam um estilo mais realista, mais sombrio, focado nas durezas da vida adulta, sabe? Muitas vezes com crítica social, política. O traço costuma ser mais cru, menos bonitinho que o mangá mais popular da época. Foi uma resposta à ideia de que mangá era coisa de criança. Nossa, que variedade! É fascinante. E visualmente, o que ainda é muito característico do mangá tradicional, além dos estilos de desenho? Aquela coisa do preto e branco, talvez? Sim, total. A impressão quase sempre em preto e branco é muito marcante. Isso começou por causa da produção, né? Tinha que ser rápido e barato para as revistas semanais, mensais. Mas acabou virando também uma escolha estética. Muitos artistas e até leitores acham que o PNB valoriza mais o traço, a linha, que a cor poderia até distrair um pouco. Claro que existe mangá colorido, hoje em dia principalmente no digital, mas o PNB ainda é a norma para os volumes impressos, os tankobon. Falando em produção, como que essas histórias chegam na mão do leitor lá no Japão? As revistas parecem ser bem importantes nesse processo. Nossa, super importantes. Centrais, eu diria. As revistas de mangá, as mangazashi, são o primeiro contato para a maioria. São umas bíblias enormes, sabe? Às vezes centenas de páginas impressas num papel jornal mais simples, barato. O pessoal até chama de lista telefônica, às vezes, de tão grossa. Cada edição traz capítulos novos de um monte de séries diferentes, geralmente umas 20, 40 páginas por capítulo. E essas revistas também são divididas por público? Tipo, tem a revista Shonen, ou a Shoujo, como a Shonen Jump, ou a Nakayoshi que a gente ouve falar. Exatamente. Tem revista Shonen, como a Weekly Shonen Jump, que é a mais famosa de todas. Tem as Shoujo, tipo Nakayoshi, Ribbon. Tem revista Seinen e por aí vai. A primeira revista desse tipo apareceu lá atrás, em 1874, a Ishinbun Nipponshi.
Mas o boom mesmo foi no começo do século XX. Aí surgiram as primeiras só pra meninos, Shonen Sekai, 1895, e só pra meninas, Shoujo Sekai, 1905. E depois que os capítulos saem nessas revistas gigantes, aí eles juntam tudo naqueles volumes menores que a gente compra na livraria, os tankobon. Acertei? Isso, perfeito. Quando uma série junta capítulos suficientes, a editora compila tudo nesses volumes encadernados, geralmente em formato de bolso, brochura, e o papel já é melhorzinho. É assim que os fãs colecionam as séries que gostam. Legal. E tem um lado mais independente também, né? Você mencionou os doujinshi. O que são exatamente? Ah, os doujinshi são um mundo à parte. Fascinante! São basicamente publicações feitas por fora do mercado comercial principal das grandes editoras. Pode ser paródia de série famosa, pode ser história original usando personagem que já existe em tipo fanfiction, sabe? Ou pode ser trabalho totalmente autoral de artistas amadores ou até profissionais que querem experimentar. E o mais doido é a escala disso. O maior evento de quadrinhos do mundo, a Comic-Con, lá em Tóquio, que junta 500 mil de pessoas, é focado em doujinshi. É um mercado paralelo gigante, movimenta muito dinheiro. E isso já puxa o gancho para a era digital, né? Como que a internet mudou esse cenário todo. Mudou, nossa, transformou tudo. O mangá digital, ou web manga, explodiu. Plataformas como Pixiv, que é um site imenso para compartilhar arte, e até rede social tipo Twitter viraram vitrine. Artistas publicam seus trabalhos lá muitas vezes de graça no começo. Um exemplo que todo mundo conhece é One Punch Man. Começou como uma webcomic bem tosca, desenhada pelo autor original, o One, viralizou. Aí o Yusuke Murata, que desenha pra caramba, redesenhou profissionalmente e virou esse sucesso mundial. E as editoras grandes, claro, correram atrás. Shogakukan, Kodansha, Shueisha, todas lançaram suas plataformas digitais, tipo Sunday Webry, Ura Sunday e aplicativos também. A Shueisha até lançou o Jump Paint, um app que ensina a desenhar mangá no estilo da Jump. Olha que loucura. O resultado é que hoje, no Japão, as vendas digitais de mangá já passaram, e bem, as vendas do impresso. O impresso está caindo faz anos. Em 2024, a gente está falando de um mercado digital de uns 500 bilhões de ienes contra uns 200 bilhões do impresso. É muita diferença. E os webtoons? Aquele formato vertical, todo colorido, que bomba na Coreia. Ele conseguiu furar essa bolha do mangá tradicional japonês? Conseguiu, mas demorou um pouco mais. O formato tradicional, página P&B, tem um peso cultural muito grande lá no Japão, né? Mas as plataformas coreanas, tipo Comico, Naver Webtoon, que lá chama Shokki, e a Kakao com o app Piccoma, elas ganharam muito espaço. O modelo de negócio deles funciona bem. Mistura capítulo grátis com pagar um pouquinho para ler na hora, e já tem até o Webtoon japonês fazendo sucesso e seguindo o caminho contrário, sabe? Tipo Real Life. Começou digital e ganhou anime, ganhou versão impressa no formato tradicional. Interessante isso. É impressionante mesmo como o mangá se adapta, e isso com certeza ajudou na expansão global, né? Os números são... Absolutamente. Só o mercado japonês já bate recorde atrás de recorde. Quase 705 bilhões de ienes em 2024. E no mundo todo, as editoras japonesas estão entre as maiores do planeta. Um marco foi quando, ali no final dos anos 2010, o mangá começou a vender mais que os quadrinhos americanos lá nos Estados Unidos, consistentemente. Isso aí foi uma virada de chave gigantesca no mercado global. E como foi essa expansão nos Estados Unidos, por exemplo? Como começou? Foi aos poucos. Muito ligado à popularidade do anime, que foi crescendo desde os anos 80, 90. Tiveram umas traduções pioneiras que foram importantes, tipo Gen Pés Descalços, Golgo 13. Editoras como a Viz Media, que é ligada a Shogakukan, e iniciativas como o Estúdio Proteus, do Torrance Smith, foram essenciais para trazer títulos como Nausicaa, Oh My Gods, Appleseed. Mas o boom mesmo veio com os fenômenos, né? Sailor Moon, Dragon Ball Z, Ghost in the Shell, Pokémon. O mangá de Pokémon, por exemplo, vendeu milhões de cópias nos Estados Unidos. Foi uma loucura. Hoje, o mercado americano de mangá é enorme. Centenas de milhões de dólares. E o dado mais maluco, em 2021, o mangá foi responsável por mais de 75% das vendas totais de quadrinhos e graphic novels nos Estados Unidos. 75%? Caramba! Pois é. A Viz Media domina lá, vende mais da metade sozinha.
E o perfil do público é interessante. Mais jovem, mais diverso e com muito mais leitoras mulheres do que o público tradicional de super-herói. E o fato de estar disponível em livraria grande, online, isso ajudou demais a crescer. E na Europa, a França se destaca muito, né? Dizem que é quase um segundo Japão para o mangá. Com certeza. A França é o maior mercado de mangá fora do Japão, disparado, e o segundo maior do mundo. Metade dos quadrinhos que vendem lá são mangás. É impressionante. Tem gente que acha que a cultura forte de bande dessinée, os quadrinhos franco-belgas, meio que preparou o terreno, sabe? O pessoal lá já via quadrinho como arte séria. Aí o mangá chegou com uma variedade enorme de gênero e estilo e pronto. A Alemanha, Espanha também são mercados fortes, estão crescendo bastante. E na Ásia, além do Japão, claro, como o mangá pegou por lá. A influência é gigante. O estilo do mangá inspirou diretamente os quadrinhos locais, tipo o manhwa na Coreia, o manhua na China. Tem mercado forte na Indonésia, nas Filipinas lá tem um nicho bem grande de tradução de mangá Boys Love, o BL. Na Tailândia também, muitos BLs viram série de TV de sucesso. O problema sério em muitas dessas regiões ainda é a pirataria, infelizmente. Mas, recentemente, a Índia também está mostrando um crescimento bem legal nas vendas. Uma questão técnica que sempre aparece é a direção da leitura, né? Da direita para a esquerda. Como que o pessoal no Ocidente lidou com isso? Teve aquela prática de espelhar as páginas, o flipping. Sim, o flipping. Essa prática de espelhar a página para ler da esquerda para a direita, que é o nosso jeito, foi bem comum no começo, nas primeiras décadas que publicaram mangá no Ocidente. A ideia era facilitar para o leitor, né? Só que deu muita reclamação. Dos fãs até dos criadores, porque distorce a arte original. Um personagem que é destro vira canhoto. Texto em placa fica invertido. A composição que o artista pensou se perde. Hoje em dia, a maioria das editoras publica no formato original mesmo, sem espelhar. E a galera se acostumou. E essa influência toda gerou até o caminho inverso, né? Artistas do Ocidente criando coisa no estilo mangá. Tem o IL Manga, lá nos Estados Unidos, o Manfra na França, mostrando como a estética virou global mesmo. Com tanto sucesso, tanto reconhecimento, imagino que a indústria tenha seus prêmios e até escolas para formar mangaka. Ah, sim. No Japão tem prêmios super importantes, muitos patrocinados pelas próprias editoras grandes, tipo o Prêmio Kodansha Manga, o Prêmio Shogakukan Manga. Tem prêmios culturais também, como o Tezuka Osamu Cultural Prize. E o governo japonês até dá um prêmio internacional de mangá para artistas de fora. Recentemente, os Estados Unidos criaram os American Manga Awards também. O reconhecimento tá aí. E para quem sonha em ser mangaka, em criar mangá, tem curso, faculdade? Tem sim. A Universidade Kyoto Seika foi a primeira. Criou um curso superior de mangá lá em 2000. E outras escolas foram atrás. Só que isso gerou um debate bem interessante. Teve um mangaka famoso, o Shuho Sato, autor de Umizaru, que criticou publicamente essas escolas. Ele diz que elas custam caro, que a taxa de sucesso em formar gente que consegue viver disso é baixa e que ele mesmo conseguiria ensinar o básico em uns 3 meses de trabalho prático, como assistente, enquanto o pessoal passa anos na faculdade gastando uma grana sem garantia nenhuma de emprego. É polêmico. Isso levanta uma questão importante sobre formação em área criativa, né? O valor do estudo formal versus a prática. Exato. É aquele debate de sempre. Diploma versus experiência, talento. O Sato acredita mais no sistema antigo, sabe? Aprender trabalhando direto na indústria com quem já faz. Ele acha mais eficaz, mais realista do que anos de estudo teórico. Uau! Que viagem, hein? Desde os rolos pintados lá do século XII até esse mercado global bilionário digital. Passamos pela história, pela variedade incrível de gêneros, públicos, os formatos de publicação, como ele ganhou o mundo e até esses debates sobre como se formar. É uma forma de arte muito dinâmica mesmo, que soube se reinventar várias vezes. Primeiro absorvendo influência de fora, depois com o digital. E agora inspirando gente no mundo todo. Então,
Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria uma reflexão final para deixar para o pessoal que está ouvindo? Olha, pegando essa polêmica que o Shuro Sato levantou sobre as escolas de mangá, o que será que define o sucesso de um criador de mangá hoje em dia, hein? Será que é o estudo formal, o rigor acadêmico? Ou é mais o talento bruto, lapidado ali na prática intensa, na mentoria, como era antigamente? Ou será que agora, nesse mundo digital onde qualquer um pode publicar online, talvez surja uma combinação nova de habilidades? Tipo, saber se promover, construir uma comunidade online, além só de desenhar e contar história. Fica aí a pergunta sobre o futuro dessa arte, né? Pra gente pensar.